Começar de novo definitivamente não é a coisa mais fácil do mundo. Só que o trabalho que sempre fez sentido para mim não me preenche mais da mesma forma. Eu larguei tudo, eu saí das redes sociais e eu resolvi silenciar. Cansei de criar de maneira acelerada, consumir coisas demais, me perder no fluxo infinito de conteúdos tentando acompanhar um ritmo que nunca descansa. Eu quero viver com mais presença, mais bem-estar. Eu quero mais tempo de qualidade com as pessoas que eu amo. Eu quero criar algo diferente. O quê? Eu ainda não sei. Só sei que enquanto eu descubro, tudo fica mais leve quando a gente compartilha. Dividir esse processo me aproxima de mim. Me aproxima também das pessoas que também querem viver uma vida com mais significado, com mais presença. Eu precisei conversar comigo e me lembrar do quanto eu sou capaz de recomeçar quantas vezes forem necessárias. E por mais que o caminho ainda seja incerto, com uma mistura de medo e coragem, eu vou. Atravessamos a vida como quem atravessa uma ponte, com a certeza que ao final haverá uma nova estrada. Oi amigas, hoje é dia 14 de abril e hoje inicia aqui no canal algo novo que eu não sei que rumo vai ser desse canal, mas eu senti muito no meu coração dividir esse momento que eu tô vivendo. Nesse momento eu tô vivendo um período de muitas incertezas, de muita insegurança, de muito medo. Eu não sei que rumo eu vou dar daqui pra frente pra minha vida profissional. E há 12 anos eu venho fazendo algo que eu sempre amei, que sempre fez meu coração vibrar, que sempre me preencheu. Só que de repente chegou em um momento em que não me preenche tanto da mesma forma. Eu senti, intuí, já vem alguns meses, de que eu deveria abrir mão e começar algo novo. Mas que algo novo é esse, gente? Essa que é a questão. Eu não sei. Eu não faço ideia do que seja. Como é que a gente larga algo que a gente sabe fazer muito bem, que é a nossa fonte de renda, que é algo que a gente faz por muito tempo, que preenche a nossa rotina todo santo dia, e a gente troca por alguma coisa que a gente não faz ideia do que seja? Precisa de muita coragem. E foram meses ensaiando largar tudo para me descobrir novamente, descobrir o que eu quero fazer a partir de agora, e deu muito medo de largar. Não sei se alguma vez você já se pegou numa situação em que você sabe que aquilo ali chegou ao fim. Eu tô nesse momento de não saber para onde eu vou. Então, talvez esse primeiro vídeo seja um vídeo meio confuso, seja um vídeo que eu não sei exatamente para onde vai, mas que eu senti muito no meu coração de dividir essa jornada, essa redescoberta com vocês. E é uma decisão assim muito pensada e muito certa. Eu tô indo com todos os medos do mundo, todas as inseguranças do mundo para esse desconhecido, mas com muita fé de que eu vou criar algo diferente. Eu já vinha com a inquietação dentro de mim, gente. Eu queria ter mais tempo de qualidade com a minha família, com os meus filhos. Eu estava vivendo já uma rotina onde eu estava ficando muito aprisionada também no meu trabalho. Eu queria ter uma vida mais tranquila, ter um ritmo de vida mais lento, estar mais presente para o que realmente importa. Então eu decidi que eu vou começar a dividir com vocês. Eu tô chegando aqui no supermercado. O supermercado aqui nos Estados Unidos se chama Costco. Para quem tá chegando agora, não me conhece, caiu de paraquedas nesse vídeo, eu sou Mel. Eu sou baiana de Salvador. Meu marido também é de Salvador, Lucas. E a gente tem 2 filhos, que é Luísa e Benjamin. Luísa tem 12 anos e Ben tem 7. E eu tô chegando agora no supermercado, ó, eu trago essa sacolona aqui. Muita gente tem curiosidade para saber o preço das coisas nos Estados Unidos, então eu vou mostrar um pouco para vocês agora. Por exemplo, esse pacotão de brócolis orgânico, ó, R$5,99. Gente, eu amo fazer supermercado, não sei se você gosta, mas eu gosto de escolher cada coisinha assim, com muita intenção. Eu gosto de ler os rótulos, gosto de pensar nas receitas que eu vou fazer. Inclusive, hoje eu vou dividir uma receita com vocês de um pãozinho que eu faço em casa, muito bom, que dá muita saciedade, e com um ingrediente que falam que é o novo Ozempic. Eu vou mostrar hoje.
Essa parte aí, gente, é a parte que os americanos gostam demais, porque são as comidas prontas de caixinha. Eles adoram praticidade. Então você vê que o preço é muito bom, vem muita quantidade, mas os produtos aqui dos Estados Unidos, eles têm muito mais corante, muito mais conservante, muito mais aditivos que no Brasil e que na Europa. Então a gente tem que ter muito cuidado, a gente tem que olhar os rótulos. Às vezes a gente vai ler, tem uma lista enorme de ingredientes que a gente nem sabe o que é. Então comida de caixinha é uma coisa que eu evito comprar lá para casa. Uma coisa que a gente tem que olhar quando for comprar manteiga é se a manteiga é grass-fed. O que isso quer dizer? É simplesmente a vaca que come capim, que é criada no pasto, que deveria ser o básico, mas não é. Ó, o azeite aqui no Costco é muito bom o preço. Ó, duas garrafas de 1 litro de azeite orgânico, R$14,99, extra virgem. Essa marca, gente, Siete, é uma marca muito boa de produtos bem clean, bem puros, sem aditivos, sem conservante. Vale a pena comprar. Agora eu trouxe um que não vale a pena comprar de jeito nenhum. E para vocês verem um preço, vocês compararem, olha, 12 pacotes custa $8. Então as pessoas ficam tentadas a comprar, às vezes, uma coisa que faz muito mal para a saúde. Acabei o mercado, gente, e vou para outro mercado, porque eu não sei se vocês são assim, vocês vão me contar. Eu tenho coisas específicas em mercados diferentes. Então, por exemplo, o Costco é um supermercado muito grande. E então, por exemplo, comprar um sacão enorme de cebola não faz sentido, vai acabar perdendo a cebola, um saco enorme de batata. Então, eles vendem coisas em grande quantidade. E tem coisas que a gente precisa de menos. Então, batata doce eu compro no Trader Joe's. E também no Trader Joe's tem a batata que eu gosto, que é aquela batata japonesa, que é muito parecida com a batata doce do Brasil. Eu amo aquela batata doce. Pensa na pessoa que ama batata doce. Eu posso comer batata doce todos os dias no meu café da manhã. Eu amo. Cuscuz, também adoro comer cuscuz no café da manhã. Bem nordestina, né? A gente tava falando sobre essa minha busca, né? De encontrar exatamente aquilo que eu quero fazer nesse momento. E assim, no primeiro momento, eu fiquei feliz de sair do Instagram, porque sabe quando você respira aliviada, assim? Eu tava assim, chegando num momento que eu tava cansada já, que eu já queria mudar, que eu já queria fazer uma coisa diferente. E eu tava cansada de todos os dias continuar acompanhando rede social. Porque quando você entra, mesmo para postar, você entra nos stories, você faz suas postagens, você acaba consumindo muita coisa, você acaba se comparando, você acaba perdendo muito tempo em rede social. Claro que no Instagram também tem conteúdo de valor. Eu salvo muita coisa interessante quando eu entro no Instagram. Só que são coisas que são muito rápidas. Então você abre milhares de abas na sua cabeça, o que gera uma ansiedade gigantesca, principalmente em mim. Eu abro milhares de abas de coisas que eu acho que eu preciso fazer, que eu tenho que entender de tudo quanto é tipo de alimentação saudável, de tudo quanto é coisa, e tem um monte de médico falando coisas super interessantes, mas é tudo demais, tudo em excesso, e você acaba abrindo várias abas e se perdendo naquilo ali, e você fica com FOMO, né? Fear of missing out, você fica com medo de estar perdendo alguma coisa, se você não estiver ali consumindo o tempo todo. Então logo que eu saí, eu senti aquela tranquilidade. E aí tem um novo termo que é JOMO, Joy of Missing Out. Eu comecei a me sentir feliz por estar perdendo um monte de coisa. Só que depois desse momento, e que eu comecei a procurar o que eu ia fazer, entrei nessa fase de muita confusão, de não saber o que fazer, de insegurança, e de medo de não descobrir, e de medo de, será que eu vou realmente montar algo que tenha significado? Porque para mim é muito importante criar algo novo que gere muito valor para as pessoas, que tenha significado, que preencha meu coração, que tenha propósito. Eu sei que nem todo mundo tem esse desejo, tá tudo certo. Tem gente que quer só ganhar dinheiro, tem gente que não tem esse chamado assim de eu preciso fazer algo com significado, mas em mim é muito forte esse desejo do meu coração de fazer a diferença na vida das pessoas. Isso me preenche muito. Então eu quero encontrar algum significado e quero, obviamente, encontrar algo que eu seja muito bem remunerada por isso. Eu quero encontrar algo que eu trabalhe menos e ganhe mais, que eu tenha mais tempo de qualidade com a minha família, com meus filhos, com meus amigos, com as pessoas que são importantes para mim e para as coisas que eu amo fazer em momentos de bem-estar também. Appalachian sunrise meets my skin. Even with my eyes still closed, I can feel it coming in. Golden, golden, I'll follow only golden, golden. Então, assim, durante esses últimos meses, eu achei que eu ia
encontrar de uma forma muito fácil o que eu gostaria de fazer. Eu comecei bem animada, assim que eu saí do Instagram, eu estava super animada. Depois eu comecei a ficar muito triste e eu comecei a ficar cada vez mais confusa, comecei a ficar muito desanimada. Parei de malhar por um tempo, acordava e ficava triste, chorava em alguns momentos. Liguei para algumas amigas muito íntimas para poder dividir esse momento que eu estava vivendo. E para mim é muito difícil dividir as coisas, assim. Eu não sei se é difícil para você dividir, assim, no momento que você está triste. Eu acho que eu sou aquela pessoa que as pessoas sempre procuram quando elas estão tristes. Eu sou aquele ombro amigo que todo mundo enxerga como você vai me ajudar. Eu sei que eu posso contar com você, você tem a palavra certa para dizer no momento certo. Eu sou aquela que todo mundo busca, mas não sou aquela que busca as pessoas. Então eu tô descobrindo isso também em mim, que eu também preciso buscar e pedir ajuda no momento em que eu preciso, no momento em que eu me sinto triste. E eu fiz esse movimento com muito esforço, compreendendo o porquê que eu carrego essas crenças dentro de mim, por que eu não me permito me abrir dessa forma para pessoas. É como se eu fosse incomodar. A sensação que eu tenho quando eu ligo para uma amiga e falo de mim, quando eu liguei para uma amiga e comecei a falar, eu falei, mas se você estiver ocupada, não, tudo bem, deixa eu resumir. Eu fico com esse movimento como se eu fosse incomodar a outra pessoa. Quando alguém me liga e fica 1 hora comigo desabafando, dividindo a sua vida, eu não sinto como se ela estivesse me incomodando, eu faço com o maior amor. E porque as pessoas também não podem fazer com o maior amor por mim? Por que eu não posso também receber esse amor, esse carinho da mesma forma? Então eu comecei a questionar e tudo isso tá me fazendo refletir. E eu tirei, gente, um dia do silêncio, eu vou dividir com vocês depois, que foi muito importante. E quando eu entro num movimento assim que eu começo a perceber que eu tô sem saída, é uma das alternativas assim mais fenomenais que eu descobri que funcionam para mim, é tirar um dia do silêncio. Um dia do silêncio, como é que funciona? Eu simplesmente me desconecto de tudo, internet, celular, qualquer coisa e de qualquer comunicação com as pessoas. Então eu passo um dia inteiro sozinha, só eu com os meus pensamentos. E é muito louco, porque no começo você pensa de forma cada vez mais acelerada, porque seu cérebro tá acostumado a estar ali a 1000. E ao longo do dia você vai desacelerando. E normalmente eu faço isso em algum lugar que tem praia, porque eu acho que o mar me acalma demais, demais mesmo. Tem uma música de Zé Ramalho que eu não lembro se eu vou falar a frase certa, mas é fechando a ferida que só cicatriza na beira do mar. É na beira do mar. Talvez você já ouviu, depois você procura. E é exatamente isso. É muito louco que o mar traz aquela paz, traz aquela calma, traz aquele olhar para dentro. E me tranquilizou muito esse dia do silêncio. Eu não tive nenhum insight poderoso nesse dia, mas ao longo dos próximos dias que se sucederam, eu comecei a ter novas ideias, eu tenho anotado essas ideias e eu tô me abrindo para novos caminhos. Já vem conferir se tem coisa para ela, ó. Obrigada. Ela adora esse camarão. Trouxe... Oh, tem morango também. Thank you. Eu trouxe isso aqui pra você, ó. Mas eu também quero. É um biscoito de churros. Uau, parece bom. Sobe a aproveite. Uma coisa que eu descobri há pouco tempo também. Olha, cada vez a gente tem que entender mais daquilo que a gente come. Além de ser orgânico, o ideal é que seja assim, ó, air chilled, tá vendo? Que significa que ele é resfriado no jato de ar e não dentro da água junto com cloro. É muito detalhe, gente, eu fico doida. Mas eu vou dividindo tudo com vocês. Vamos me ajudar a tirar as compras? Did you get any meatballs? Sim. Yeah, where is it? Comprei seu meatballs. Quer comer? Hey mama, could you get up soon? I get so cold in the other room. Here I am, honey, half awake. Get yourself moving and you'll be okay.
E eu sou uma garota muito sortuda. Eu tô sempre atraindo pra minha vida as melhores situações e as melhores oportunidades, porque é isso que eu mereço. Eu tô atraindo pessoas boas, pessoas do bem, conexões incríveis, oportunidades incríveis. Eu tô sempre no lugar certo e na hora certa. É impressionante. Vamos começar o nosso dia. Ultimamente eu tenho buscado fazer coisas assim que me preenchem de verdade, sabe? Coisas simples, mas que exigem de mim presença e intenção. E cozinhar tem sido uma dessas coisas. É uma forma que eu encontro assim de voltar para mim mesma, de cuidar de mim sem pressa, de focar e estar presente. E hoje eu vou dividir com vocês uma receita que tem feito parte dos meus dias, que é uma receita de um pãozinho super fácil, leve e nutritivo, que eu faço, gente, com farinha de amêndoa e com psyllium. Eu não sei se você já ouviu falar de psyllium. Psyllium, para quem não conhece, é uma fibra natural que tem sido por aí chamada de o novo Ozempic. Por quê? Porque ele ajuda a controlar a saciedade, ele melhora o intestino. E ele traz aquela sensação mesmo de nutrição, sabe? Eu fico muito tempo assim, sem sentir fome mesmo, quando eu como esse pãozinho. Então, preparar um pãozinho bem quentinho de manhã, feito por mim, é como se fosse mesmo um ritual de cuidado diário, sabe, gente? Que tá me lembrando que eu tô cuidando do meu corpo, da minha saúde, do meu bem-estar. E enquanto eu vou cozinhando, eu vou deixar a receita aqui na tela, porque aí vocês podem ir acompanhando e a gente vai conversando, porque eu quero contar pra vocês uma história que foi uma história de um momento muito difícil da minha vida e que, por conta do momento que eu tô vivendo agora, me lembrou desse momento. Bom, eu tinha um sonho que era ser psicóloga do Hospital Sara Kubitschek, que é um dos maiores hospitais de neuroreabilitação do Brasil. E esse concurso só abre em 12 vagas a cada 4 anos. E é um concurso muito difícil. A gente estava na época morando em Nova York e eu descobri que eu tinha passado no concurso. E aí eu fiquei muito feliz, só que Lucas estava no auge da carreira dele, ele tinha feito sites para empresas grandes como Coca-Cola, CNN. A gente estava super feliz em Nova York, mas o meu sonho tinha acabado de se realizar, que era passar no concurso do Sara. Então o Lucas largou tudo lá e foi ficar desempregado em Fortaleza e eu empregada no Hospital Sara. Só que ao chegar no Hospital Sara, eu me deparei com a realidade que não era exatamente o que eu imaginava. Então eu comecei a ficar muito triste porque eu me sentia muito tolhida dentro do hospital, eu não conseguia ser eu me sentia engessada num formato de atendimento. Eu perdi totalmente minha espontaneidade. O hospital era muito militaresco. E no final das contas eu comecei a ficar muito triste. Eu comecei a adoecer lá mesmo dentro do hospital. Eu fui internada algumas vezes durante um atendimento porque eu tinha uma crise de taquicardia. Meu corpo começou a dar muitos sinais. E fora isso, minha rotina era péssima. Eu saía muito cedo, o Lucas ainda estava dormindo. Quando eu voltava do trabalho, eu já estava exausta, que eu só queria deitar na cama e dormir. Final de semana eu não tinha vontade de fazer nada, porque eu estava cansada. Eu só queria descansar. Então a gente começou a perceber que aquela vida não era o que a gente queria para nós. Até que a gente decidiu e a gente tomou uma das maiores decisões da nossa vida, que foi: vamos largar tudo e vamos embora. Só que a grande pergunta é: embora para onde? 2 desempregados que não tem mais casa. E aí a gente falou: vamos voltar para Salvador. E a gente foi morar na casa da minha mãe e do meu pai. E nós pegamos o carro que a gente tinha, era a única coisa que a gente tinha, e a gente foi dirigindo de Fortaleza até Salvador. Eu tava muito mal, gente, que eu praticamente não aproveitei esse passeio, digamos assim, de volta, porque eu tava acabada, eu tava uma pessoa infeliz, eu tava doente mesmo. Então a gente voltou para Salvador, começamos a morar na casa da minha mãe e do meu pai. E a gente tinha um quarto na casa da minha mãe. E na casa de meu pai era solteiro e a casa dele era assim: embaixo era o quarto dele, a cozinha, e em cima tinha um mezanino. E ele fez assim como se fosse um vão grandão, sabe? Então só tinha um quarto dele embaixo, só que em cima não tinha porta. Então a gente ficava nesse mezanino em cima, não tinha armário, a gente colocava nossas roupas em estante. E a gente só podia namorar, por exemplo, quando meu pai saía, porque não tinha porta no mezanino. Então eu tô dando risada agora, gente, mas pensa num momento que foi, assim, muito difícil, porque você já é casada, você já tem seu jeito de fazer as coisas, sua rotina com seu marido, e você ficar simplesmente desempregado, com seu marido desempregado, é um ato, assim, de verdade, de muita fé, de acreditar que você vai conseguir criar algo melhor. Porque é realmente um voto de confiança em você, na sua autoimagem. E a gente deu esse voto de confiança e foi muito, muito difícil. A gente simplesmente não sabia
o que a gente ia fazer dali pra frente. E casou esse momento difícil com um dos piores momentos da minha vida, porque foi a perda da minha avó. Então, a minha avó adoeceu. E esse também foi um dos motivos que me impulsionaram a largar tudo. Foi um dos grandes motivos. Porque eu falei assim, eu vou para Salvador e eu vou ficar com a minha avó todos os dias da vida dela. E eu fiquei com a minha avó todos os dias até o dia que ela se foi. Para vocês terem uma ideia, ela começou a perder as funções de memória, de fala, de tudo. E ela chamava todo mundo de Melzinha. Para vocês terem ideia da nossa conexão. Então ela chamava os filhos de Melzinha, os netos todos de Melzinha, todo mundo ela chamava de Melzinha. E a última frase que ela falou foi: Melzinha, deixa eu ir. Meu pai que me contou, não estava na hora. Mas para vocês terem ideia como que a gente era grudado, eu e minha avó. Então foi um dos momentos mais difíceis. Eu acho que foi o momento mais difícil da minha vida até hoje. Então eu e meu marido desempregados. Eu tinha acabado de perder minha avó. Eu tava no fundo do poço, gente. Literalmente no fundo do poço. Eu demorei, assim, para me reerguer. Eu não lembro quanto tempo, mas com certeza mais de 6 meses para eu começar a pensar em fazer algo diferente ou seguir algum caminho. E aí a gente decidiu que a gente ia voltar a morar nos Estados Unidos. A gente sentou e pensou, o que a gente mais quer no mundo? A gente quer morar nos Estados Unidos, sempre foi meu sonho, sempre foi o seu, a gente vai fazer isso. Então a gente decidiu que até o final do ano a gente ia pegar nossas malas e a gente ia se mandar para os Estados Unidos sem saber o que a gente ia fazer, onde a gente ia morar. A gente decidiu, vamos pegar qualquer trabalho no começo, vamos se capacitar, vamos tentar tirar um visto de estudante. A gente não fazia ideia. A única coisa que a gente sabia é que a gente não queria vir ilegal de forma nenhuma, mas fora isso a gente estava disposto a se jogar, a se arriscar, sabe? Só que aí, gente, aconteceu uma reviravolta totalmente inesperada, que foi o seguinte: Lucas recebeu uma proposta para trabalhar no Rio de Janeiro. E aí tudo virou de novo. Só que essa parte da história eu vou ter que deixar pro próximo vídeo. Por quê? Porque ela é longa, ela é intensa, ela é cheia de decisões que mudaram simplesmente tudo. Só que se eu continuar falando, gente, isso aqui vai virar simplesmente um filme, porque eu sou muito intensa, eu vou querer contar todos os detalhes, dividir as coisas com vocês. Então, eu vou gravar no próximo vídeo a continuação dessa história para vocês entenderem todo o processo. E se vocês quiserem assistir, me acompanhem nesse canal, acompanhem os próximos vlogs, porque essa história tem um final bonito. Eu quero te contar com calma, do jeito que essa história merece. Então hoje, gente, quando eu vivo esse novo recomeço, sabe, rumo a esse desconhecido mais uma vez, eu olho pra trás, eu vejo que tudo que parecia o fim era só um começo de algo que eu nem conseguia imaginar. Às vezes é só quando tudo se desmonta que a vida finalmente começa a se alinhar. E eu não sei o que você tá vivendo agora, mas se você também tá no meio do incerto, respira. Eu também não sei o que a vida tem pra mim, mas uma coisa eu aprendi: Deus tem planos pra gente que são muito maiores do que a gente sonhou ou do que a gente imaginou. E mesmo sem ter tudo assim com clareza, a gente precisa continuar um passo de cada vez. Um ponto final, ele não significa o fim da história. Ele significa o início de um novo parágrafo. Com o pãozinho pronto, eu vou agora mostrar pra vocês como é que eu gosto de comer esse pãozinho. Quase todos os dias eu como isso, eu amo demais. Que é o seguinte, eu como pãozinho com banana. Eu gosto da banana quando ela não tá muito molenga. Se ela tiver molenga também eu como, sabe? Sem frescura, mas eu gosto quando ela tá mais durinha assim. Então eu pego metade só de uma banana, eu vou amassar essa banana todinha. Aí eu vou colocar essa banana toda amassadinha, essa metade, em 2 bandas do pão. Gente, não precisa botar manteiga, não precisa botar nada, geleia, não. A banana já fica perfeita. E aí eu coloco nas 2 bandas do pão, dividindo igualmente. E depois eu coloco um queijinho em cima. Gente, vocês não têm noção, fica muito gostoso. Eu gosto de comprar esse queijinho que já vem todo raladinho. E ele, quando a gente assa, ele fica com a crosta perfeita. Eu amo muito. E aí a gente coloca nesse papelzinho de air fryer. E eu vou levar para air fryer agora. Vamos lá, junto comigo. Eu coloco no air fryer por 8 minutos e ele sai assim, bem crocantezinho, a banana bem molhadinha e o queijo bem crocante. Gente, pensa numa delícia. E está pronto o meu café da manhã. Eu como isso aí e uma frutinha. Hoje, por exemplo, foi isso com melão. E eu tava pensando aqui que nessa minha busca de encontrar o que eu quero fazer agora,
eu entrei num mergulho também muito profundo de o que eu estou colocando para o mundo e de que forma eu estou colocando isso para o mundo. Por quê? Com o passar do tempo, nas minhas redes sociais, eu percebi que eu fui transformando o meu jeito de ser, de falar, de alguma forma, em algum grau. Sem perceber, não foi uma coisa consciente, não foi porque eu quis, mas as redes sociais são um pouco behavioristas, de certa forma, porque se você posta um conteúdo que a rede social acha bacana, que as pessoas dão um monte de curtida, você acaba fazendo mais daquele tipo de conteúdo. Ou se você se veste de uma forma, se você se comporta de uma forma, ele vai reforçando partes de você e às vezes coisas de você que você ama, da sua criatividade, do seu jeito de colocar sua brincadeira nos vídeos, você vai deixando de fazer sem perceber. E isso aconteceu comigo. Eu comecei a perceber que eu estava me afastando muito de quem eu era. E claro que tem a ver com o meu amadurecimento, eu vou ficando mais velha, vou amadurecendo, vou me transformando, eu sou uma nova pessoa, claro, mas não é tanto sobre isso. Eu comecei a assistir meus vídeos antigos, quando eu decidi gravar esse primeiro vídeo para vocês, e nos meus vídeos antigos do outro canal, gente, eles eram muito divertidos e eles eram muito naturais. Como eu comecei há muito tempo no YouTube, e o YouTube também estava no começo, as pessoas estavam meio que tateando sobre o que fazer. Então não tinha muitos modelos assim pra gente ter como referência. Então eu fazia os vídeos assim de uma forma tão natural, eu abria os vídeos cantando, eu colocava o nome da música, e de repente eu pegava a bicicleta, eu saía da bicicleta, eu andando, e aí eu ia conversando com as pessoas, eu botava o celular no carro de uma forma tão natural e tão espontânea que eu sinto que eu perdi isso. E essa sou eu. Eu sou essa pessoa, assim, que gosto de criar coisas diferentes, que sou muito espontânea, que sou muito natural. E eu percebi que eu fui me engessando um pouco em determinados formatos, principalmente com os lançamentos dos cursos. Eu fui dando um tom muito professoril, assim, aos meus vídeos. E eu quero resgatar aquele meu jeito. Claro que com todo o meu amadurecimento, com minhas transformações, mas quero resgatar muito dessa Mel alegre, espontânea, criativa, que sai, liga a câmera, sai falando, pega uma bicicleta, vai fazer uma receita e vai dividindo de uma forma muito natural. Então, o meu objetivo com esse canal também é esse retorno a essa espontaneidade, sabe? Esse meu jeito, sem me preocupar se Instagram, se o YouTube, se sei lá o que vai estar ganhando mais visualizações ou menos visualizações por conta disso. E eu espero que o meu jeito atrai as pessoas certas. E eu sinto que aqui no YouTube eu consigo me comunicar com vocês de uma forma muito, muito mais tranquila, até por conta do tempo. Sabe quando você tem que fazer uma coisa com tempo curto, que você faz tudo muito rápido, tudo correndo, e aí você tem que planejar muito certinho. E aqui não, aqui esse canal é justamente para não ter um planejamento perfeito, para a gente simplesmente conversar, estar próximo, dividir as coisas que eu tô vivendo, fazendo, lendo, ouvindo, o que tá fazendo sentido pra mim. E aí eu quero muito ouvir de vocês, o que vocês acharam desse primeiro vídeo. Isso pra mim é muito importante, porque o início aqui desse canal, e eu quero saber se vocês gostaram desse tipo de formato, se vocês gostaram desse vídeo assim mais leve, desse tipo de conteúdo. Vocês veem, hoje eu nem me maquiei, mas eu quero que seja assim, uma coisa natural, uma coisa leve. E agora eu quero ouvir de vocês, o que vocês acharam desse primeiro vídeo. Vocês gostaram desse primeiro vídeo? Vocês gostaram do formato? É o início aqui de um canal. Imagina você tá no início de um movimento que vai começar agora. E eu quero que você seja a primeira a dizer assim, Mel, eu achei isso. Eu gostei, não gostei dessa parte, gostei dessa parte. Fala mais disso, não fala disso. Dê sua opinião. Eu quero que você dê sua opinião. Pra mim é muito importante essa troca aqui com vocês. E é isso. Deixe seu comentário aqui embaixo. A gente vai se encontrar em breve. Você que ficou até esse final do vídeo, muito, muito obrigada por me assistir. Receba meu abraço muito apertado, e a gente se vê no próximo vídeo em breve, tá bom? Até mais.